Olá, tudo bem? Vamos falar hoje sobre uma passagem do Evangelho que corresponde à leitura do Evangelho na missa em todos os lugares do mundo. No dia 10 de dezembro de 2023 está previsto que se leia essa passagem de São Marcos, do Evangelho de Marcos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Então é o início do Evangelho de Marcos e que tem a ver também com o início do ano litúrgico, né, tem a ver com o advento, tem a ver com uma nova etapa que os cristãos vão experimentar na passagem do 2023 para 2024. É claro que essa passagem, a análise que eu vou procurar fazer aqui, ficará como indicação para outras circunstâncias. Então eu vou ler aqui primeiro a passagem. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio à tua frente o meu mensageiro, a fim de preparar o teu caminho. Vós clamando no deserto: preparai o caminho do Senhor, retificai suas veredas. João Batista surgiu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém saíram ao seu encontro e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os próprios pecados. João usava uma roupa feita com peles de camelo e um cinto de couro ao redor dos rins. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. E proclamava: Depois de mim virá aquele que é mais forte do que eu, de quem não sou digno de me inclinar para desatar a correia de suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Como muitas vezes você já deve ter ouvido, a palavra evangelho, que vem do grego, significa boa mensagem, boa notícia. É uma palavra que era usada, também era usada no sentido não religioso, quando havia um mensageiro que vinha dar uma boa notícia, né? Seja qual fosse a boa notícia a ser dada. E essa figura do João Batista, do anunciador da grande mensagem, que é a grande mensagem de toda a Bíblia. Toda a Bíblia gira em torno desta mensagem. O Filho de Deus, o verdadeiro Filho de Deus, o único Filho de Deus, está no meio de nós. Essa é a grande e maior de todas as mensagens da Bíblia, tanto da Bíblia no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E essa mensagem é dada por um homem que realmente é uma figura. O João Batista é uma figura emblemática, é o João o Batizador, é um homem que se afasta da cidade, se afasta da urbanidade e fica no deserto. Né? Não se trata daquele deserto que a gente imagina, um deserto do Saara totalmente vazio, mas de um deserto onde não havia habitação, mas se podia viver, havia condições de vida, né? Se podia comer um gafanhoto, podia comer um mel silvestre, né? As pessoas iam até o deserto estava ali, poderia ir ao deserto. Encontrar o que no deserto? Não as pessoas, mas encontrar a si mesmo. Então, a figura do João Batista é uma figura extremamente rica, simbólica, porque ele é aquela voz que está no deserto, clamando, gritando a grande mensagem, que está próxima à chegada do ungido. E quem é o ungido? Ungido, em todas as tradições antigas, é aquele que foi escolhido pela divindade para ser o rei. Também em Israel havia a coroação e a unção do rei. E o rei era quase que adorado, porque o rei, né, segundo essa tradição imemorial humana, todo rei tem uma aura divina, ele foi escolhido por Deus. E isso foi mantido
durante séculos, e até hoje ainda temos esses resquícios do rei como aquele que foi ungido, que foi escolhido, que é o eleito por várias circunstâncias, pelo destino, pela divindade, e nós o adoramos, nós nos ajoelhamos perante os reis, né? Só que esse rei que está chegando, e cujos caminhos, né, estão sendo abertos por esse arauto que é o João Batista, o João Batizador, este rei é o grande esperado, é o rei que não é apenas uma figura da divindade, ele é a própria divindade, ele é o próprio Filho de Deus. Isso já está aqui implícito, e claro, já estamos falando aqui da comunidade cristã que está interpretando o Messias não mais como aquele Messias rei que viria libertar Israel da dominação estrangeira, mas um rei divino que viria libertar a humanidade do pecado, da falta de sentido. E esse João Batista vem também simbolizando os sacramentos futuros da igreja cristã, o batismo e a confissão dos pecados. Então, João Batista levava as pessoas a um ato de arrependimento e também a um ato de purificação. No entanto, são prefigurações do sacramento, dos dois sacramentos. Tanto é que ele diz que ele está batizando com água, mas virá outro que é mais forte do que eu, tem mais autoridade do que eu, que é o verdadeiro Messias, que batizará no Espírito Santo. Essa passagem é interessante porque ela já mostra o Filho, o Pai e o Espírito Santo. Já é uma passagem trinitária, portanto. O batismo, a palavra batismo, que também vem do grego, significa mergulho. E esse mergulho é ambíguo, porque mais tarde essa mesma palavra batizar era empregada no sentido da tortura que mártires cristãos sofriam sendo mergulhados e afogados. Então há uma questão de vida e morte no batismo, porque quando a pessoa é batizada, mergulhada nessas águas purificadoras, no caso do batismo de João e no batismo cristão, isso simboliza também que morre um tipo de comportamento, morre um tipo de pessoa. E dessas águas, né, renasce alguém que vai ter um outro comportamento. João Batista é esse anunciador, é esse homem que vai para o deserto e abre um caminho para o Cristo, o ungido. Christos em grego é ungido. E olha que interessante como essa figura do João Batista ficou, né, no imaginário cristão como aquele que abre o caminho, né, o profeta, o último dos profetas, né, que vai comunicar para nós essa redenção, essa libertação dos pecados, essa libertação do mal que está em nós, e não é digno, ele tem uma humildade fora do comum, ele não se considera digno de se inclinar e desatar as correias deste rei que vai chegar. Essa função de desatar as correias do viajante era o trabalho mais humilde, mais humilhante e humilde que um escravo poderia fazer naquele tempo, naquela sociedade. E é nessa posição de um homem humilde, de um homem que sabe qual é o seu lugar diante da grandeza do rei, esse lugar que o João Batista ocupa. Para concluir essa pequena análise, né, essa pequena leitura dessa passagem do Evangelho, é importante ver também como se veste o João Batista. Porque quando ele coloca uma pele de camelo, é uma pele áspera, né, é incômoda, ele também está prefigurando os monges cristãos que vão viver no deserto, que vão viver na solidão, que vão viver na penitência. Esse aspecto é muito forte. E outro também é o cinto de couro amarrado na cintura, na altura dos rins. E isso tem um simbolismo
para além da cultura judaica, da cultura cristã. Toda vez que alguém, né, em diferentes lugares do mundo, em outros tempos, coloca o cinto, amarra o cinto, está se preparando para uma viagem, está se preparando para uma jornada, e também para uma jornada em que ele tem a contenção, ele tem a consciência do seu compromisso de viajante. Em várias situações culturais, em várias tradições, a ideia de tirar o cinto era abdicar de um compromisso, abdicar de um voto, abdicar de uma missão. Então, quando se coloca o cinto, é como quem diz: agora eu vou viajar e eu vou consciente de quem eu sou, e eu vou seguro, e eu vou, né, em busca do meu destino. João Batista foi este homem que, de certa maneira, prefigura todo o cristão que é humilde, mas é consciente da sua missão, que vem fazer a sua tarefa, mas sabe que acima dele está o ungido, o Messias, o Filho de Deus, que vai coroar os esforços desse João Batizador. Essa é uma proposta de leitura dessa passagem do início, né, do Evangelho de Marcos, que vai ser lida, como eu disse, em todas as missas do mundo no dia 10 de dezembro de 2023. Então, um grande abraço e até a próxima.